Eu falei em outro vídeo sobre o comportamento de Dogen. O Dogen falou que é preciso prescindir de corpo e mente. Você consegue compreender isso? Ouvir isso é uma coisa. Compreender isso é outra coisa. Agora preste atenção no que eu vou dizer. O Bruce Lee diz o seguinte, que se acontecesse uma situação real em que ele precisasse lutar, alguém sairia seriamente machucado ou morto. Foi isso que ele disse. Aí ele falou que quando estivesse no tribunal, ele disse antes que algo aconteceria e que realmente algo teria acontecido, algo iria acontecer. E que mais tarde, quando estivesse no tribunal e o juiz perguntasse para ele o que houve, ele diria que algo aconteceu e ele acabou matando ou ferindo alguém. E ele disse que realmente algo acontece. Deu para compreender? Algo acontece. É algo que não está nas mãos do ego, que não está na mão do observador. Porque tudo que você vem fazendo no decorrer do tempo, quando você pratica uma arte marcial, é produzindo um observador, uma maneira de ver. Você aprende uma maneira de chutar, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de se comportar. Você educa o seu corpo de determinada maneira. Você é flexível ou rígido. Você é rápido ou lento. Tudo isso compõe o observador. O observador acredita então que aquela maneira, aquela repetição de anos é a coisa ideal a ser feita. Então o observador olha para o adversário através daquilo que ele aprendeu. O observador cria uma maneira de olhar. Mas o Krishnamurti diz, está afirmando que o observador é a coisa observada. O que o Krishnamurti está dizendo? O que ele está falando? Que o observador está preso nas suas próprias limitações, na sua própria maneira de olhar, na sua própria maneira de ver, que ele está traduzindo a situação. E que não há observador, e sim ato de observar. Que não há ator agindo, que só há ação. E quando o Bruce Lee diz que algo aconteceu e alguém se feriu, é desse algo, dessa ausência do observador. Quando o Dogen diz prescindir de corpo e mente, ele está falando dessa ausência do observador. Mas, quando você fala em ir além da disciplina, você não consegue isso. Quando você fala em ir além de si mesmo, você ainda é a base, ainda é o limite. Não é questão de ir além de si mesmo. Não é questão de ir além do observador. E sim agir sem o observador. Sem o corpo. Sem a mente própria. Mas o Bruce Lee também disse que você não pode se libertar de algo sem ter adquirido. Que você não pode simplesmente desistir de algo sem saber por que está desistindo. Então você não pode simplesmente desistir do observador sem saber o que o observador significa. Porque o problema do cérebro é que o cérebro só consegue desistir de alguma coisa para pegar outra. Desiste de uma ideia para pegar outra. Eu desisto do observador para pegar
um não observador, porque parece que é isso, que é disso que o Krishnamurti está falando. Mas não é disso que o Krishnamurti está falando. O Krishnamurti está falando em agir sem o observador. Mas você só acontece isso quando você só consegue isso quando você consegue perceber o observador em ação. Porque ele também diz que ver é agir. Quando você olha, quando você percebe profundamente, você entra em ação. O cérebro ganha uma característica que consegue dissolver o observador dentro da ação. Mas você tem que perceber que o observador, que aquilo que o observador vê, não é o real. Mas isso não é uma opinião. Você não pode ver isso como um conselho que você recebeu, como um entendimento adquirido de fora, dito por Jesus. Você tem que perceber. Você tem que olhar diretamente e ver o observador em ação. Perceber o observador. E vai ter um momento que você pergunta: quem é que observa o observador? Aí começa a revolução. Aí você sai dessa prisão em que você está preso. Porque as artes marciais, as disciplinas, se transformam numa maneira de ver. É um observador matemático, um observador psicológico, um observador filosófico, um observador kung fu, karatê. E isso limita a experiência dentro das perspectivas do kung fu. Limita a experiência dentro das perspectivas da matemática, da biologia, da filosofia. Mas não é questão de negar as perspectivas da filosofia, mas de perceber. Ver, perceber, já é uma revolução no cérebro. Perceber que eu não estou percebendo, que aquilo é uma maneira de ver e não o ver real, já é uma revolução no cérebro. Pela primeira vez eu estou vendo. Então temos que entender a atitude do observador, sem querer ir além do observador. Porque essa tentativa de ir além do observador é meramente a fabricação de um novo observador, é meramente a busca de um outro observador. E a pergunta é: por que o cérebro precisa de um observador? A família desenvolve um observador. A escola, a política, o governo, o nacionalismo, o racismo é um observador. Eu me vejo como negro e observo a vida como negro. E acho que a vida tem que ser de acordo com as minhas concepções. Isso é um observador. Você tem que ir além do observador. Você tem que, para ir além do observador, você tem que descobrir o observador, tem que detectar o observador. E para mim, detectar o observador já é agir sobre o observador, já é extrapolar o observador, é destruí-lo. Porque você tem que experimentar um estado em que algo aconteça, em que você não esteja no comando, em que o observador não esteja no comando. E isso acontece. Quando você se solta, quando você se debruça em cima de alguma coisa que você está interessado, mas não quer descobrir nada, quando você não quer nenhum resultado, só quer estar ali, aí você está além. Mas quando você vai olhar para algo, para atingir outro algo, para atingir um resultado, você está criando um observador. O observador olha para aquilo e tenta descobrir como se livrar daquilo ou como atingir algo diferente daquilo, ou como explicar aquilo. Isso forma o observador. A modificação que o seu observador faz na experiência ainda é de acordo com os preconceitos dele. Mas nós precisamos de uma experiência real em que não há
mais ação do observador, em que eu seja livre do observador, em que eu seja livre de qualquer concepção. Então não é questão de ir além da forma, é questão de estar sem forma, de estar numa situação em que não se esteja em busca de nada, que se esteja aqui agora, e só o agora interessa. É isso que o Bruce Lee chama de algo. Algo aconteceu. Algo que não tem nome. Algo que se apresentou e se modificou. Isso é ação sem o observador. Isso que o Bruce Lee chama de algo, que ele chamava de a coisa. Aí a coisa veio e acontece isso e aquilo. Quando a coisa vem. É a coisa sem nome, é a ação sem nome, é aquilo que acontece. Não é um prolongamento do Kung Fu, está fora. Kung Fu é simplesmente inexistente, não foi além do Kung Fu, não foi além da disciplina. A palavra disciplina não tem significado nenhum. A palavra estilo não tem significado nenhum, maneira não tem significado nenhum. É isso que o Dogen está falando. Esquecer-se de si mesmo, esquecer-se do observador, esquecer-se da forma, da maneira de fazer, daquilo que eu quero encontrar, do resultado. E quando você esquece da maneira de fazer, você só pode estar fazendo. É quando você está fazendo, o ego não está lá para controlar, para criticar, para guiar, porque o ego é o observador. Porque o observador é a coisa observada. O observador é a coisa que ele pensa que está vendo. Ele está vendo a ele mesmo, como se ele estivesse se olhando no espelho. Então não é questão de ir além do observador. É questão de agir sem o observador, através da compreensão das limitações do observador. Não é questão de criticar o observador, se livrar dele. Porque quando você tenta se livrar do observador, você está criando um outro observador para fazer isso. Porque esse outro observador deseja a liberdade, acha que a vida deve ser livre do observador. Então, o observador vai se multiplicando se você não tiver cuidado em fazer isso. Você observa. Você viu que o observador está fazendo isso, com que for seu limite, que você não vê além disso. E isso é tudo. Deu para compreender?